Olá, eu sou o Caio Pimenta e esse é mais um videocast do Cine 7. Eu tenho aqui ao meu lado o André Maués e a gente vai falar sobre Batman vs Superman, a origem da justiça. Tell me, do you bleed? Eu e o André, a gente tem visões opostas aqui do filme. Ele vai fazer o advogado de defesa, eu vou fazer o advogado de acusação. Eu não gostei muito do filme, admito, já de cara podem me matar. E o André já foi mais bonzinho. Mais bonzinho. Então vamos começar. Primeiro vai você, então. Depois eu falo, me explico para os fãs da DC, do Batman, do Superman. O que você gostou, André? Então, na verdade, a principal vantagem foi que eu já fui sem expectativa nenhuma. Eu confesso que eu não sou, na verdade, um grande fã de filmes de super-herói. Tem filmes de super-herói que eu adoro, mas dessa leva mais recente não tem nenhum realmente que me conquistou tanto assim. Então eu fui realmente com uma expectativa bem baixa, até por umas críticas negativas que já saíram lá nos Estados Unidos. E acabou que no final eu gostei até que bastante do filme. Não está entre os melhores filmes de super-herói, mas eu achei uma boa diversão, né? Principalmente talvez porque o que eu sempre achei meio difícil de me convencer quando anunciaram o projeto era em tornar crível esse motivo de um conflito entre o Batman e o Superman. Principalmente depois do Batman do Nolan, que era uma coisa mais realista, né? Exatamente, né? Então eram duas coisas que, embora nos quadrinhos eu sei que sempre se juntaram, eu não via como funcionar no cinema. E eu confesso que eu gostei bastante. Acho que as motivações no filme de por que o Batman não gosta do Superman, de por que o Superman não gosta do Batman, ficaram bem interessantes. É realmente legal ver como ambos enxergam um no outro características que eles próprios têm, né, que no caso é agir acima da lei, mas eles preferem não enxergar em si próprio e apenas criticam isso um no outro. Então, eu acho que o filme explora isso bem para realmente depois levar realmente para a batalha que tem entre eles. Esse ponto que você estava falando do antagonismo dos dois, né, até em termos de conceito, né? No começo do filme tem uma personagem que ela está presa e ela fala que o Batman ele é um demônio, né? Ela está presa ali e aí depois dizem e aí ficam sempre dizendo que o Superman é um deus, né? E eles fazem esse choque o tempo todo e tem os homens no meio do caminho e eles de certa maneira também são homens. Mas aí é que tá. O meu problema com o filme é que tem esse conflito todo que eu acho muito interessante, mas ele tá no meio de tantos outros conflitos e tantas outras situações que o filme se perde no meio disso. E é um problema que eu acho recorrente na carreira do diretor, que é o diretor do filme, é o Zack Snyder. Ele já fez o 300, ele já fez o Watchmen e fez o Homem de Aço, o anterior. E assim, cara, sinceramente, eu olho pra ele e ele é um diretor que ele tem uma preocupação muito com a parte estética, a parte visual dos filmes dele, os efeitos. Por exemplo, o Watchmen e o 300 são filmes belíssimos de você assistir, pelo visual e tudo mais. Mas só visualmente. Né? Pois é, e é uma pena, porque o Watchmen, por exemplo, tem uma história sensacional, mas ele não consegue criar personagens e relações entre eles muito bem definidas. E eu acho que aqui ele enfrenta isso talvez da maneira mais clara, porque é um filme que tem tantas ambições, tem esse conflito entre os dois, Batman e Superman, você tem um conflito interno dos personagens, né? O Batman se sentindo péssimo, impotente em relação ao Superman, e o Superman olhando e falando, meu Deus, eu sou um monstro ou eu sou um deus, qual é o meu papel aqui? Enfim, e você tem esse conflito, aí tem o plano do Lex Luthor, você tem toda aquela questão do universo da DC, que eles estão querendo começar agora. Então, assim, é muita coisa e ele não consegue dar elo. Então tem umas horas que você fala, meu Deus, o que eu tô vendo? Peraí, calma. E eu sinto assim que a montagem do filme também não ajuda, o roteiro, como eu falei, ele quer abraçar muitas coisas e o Zack Snyder não consegue distribuir isso direito. Isso pra mim é o grande pecado do filme. Eu confesso, eu concordo também, não sou nem um pouco fã do Zack Snyder. Pra mim, na verdade, nem visualmente ele me chama a atenção. Eu acho que visualmente também é cansativo. Os traços visuais, a gente estava falando mais cedo que realmente ele não sabe diferenciar sombrio de escuro, né? E o filme na verdade é muito mais escuro do que sombrio. Às vezes dá vontade de jogar uma luz para poder tentar entender o que está acontecendo e no 3D fica até mais difícil. Isso com uma história que ele não consegue muito truncada e ele não consegue. Isso piora mais ainda, né? Eu confesso que o que me conquistou mais no filme, apesar de realmente o conjunto ser um pouco bagunçado, é que momentos
conflitos individuais, pontos nessa história, nessa teia, realmente me surpreenderam e isso acabaram elevando o conceito do filme pra mim. Esse antagonismo que a gente falou é o outro que pra mim simplesmente foi a melhor qualidade. Ele está completamente apaixonado. Não, porque na verdade tem um ponto específico, que é esse que eu vou falar agora, que realmente me surpreendeu bastante, que é o Lex Luthor do Jesse Eisenberg, entendeu? Realmente então, tá muito bem. Pra mim, com todo respeito, realmente ele deixou o Kevin Spacey e o Gene Hackman no chinelo em relação à interpretação do personagem, realmente. Então, eu acho que o roteiro deu uma motivação extremamente interessante pro Lex Luthor, né? A gente está acostumado a ver o Lex Luthor como um cientista ou um empresário mais velho, entendeu? Louco. O Jesse Eisenberg traz essa loucura também, mas é um personagem que está ali montado como se fosse realmente um garoto mimado, entendeu? Que sempre teve tudo, e quando descobre que pode existir um grupo de pessoas com superpoderes, ele simplesmente fica revoltado de não fazer parte desse grupo, então ele decide querer destruir tudo isso. Então isso é uma coisa que me surpreendeu muito no roteiro, eu fui conquistado por isso, e a interpretação do Jesse Eisenberg foi perfeita, até porque ele tem os melhores diálogos do filme. Sim, então eu concordo contigo, eu acho que a atuação dele, e ele tem uma capacidade de falar rapidamente, entendeu? E trazendo ironia, um sarcasmo, às vezes uma inteligência, uma pausa. Exatamente. Agora, e eu acho que é justamente esse primeiro tópico que eu estava te falando aqui que mata. Que mata não, que diminui a atuação dele. Porque, que frustra, né? Porque o plano dele, quando você fala, puxa, olha o plano, não é um plano ruim. Não, é um plano sensacional. A gente não vai revelar porque não pode ter spoiler. Mas é um plano digno dos melhores vilões de Exatamente. Só que, por a história ser tão confusa, eu acho que ele diminui esse peso. Infelizmente, porque é uma atuação brilhante e um roteiro, e eu acho, aí também acho que é a questão muito do diretor que não soube lidar com o roteiro. Porque a história, até quando ele revela o que ele quer fazer, é um baita com certeza. Isso nas mãos de um diretor que fosse um pouco mais, eu não sei se é o organizado, a palavra, mas pelo menos organizado, o Zack Snyder acaba chamando muito mais atenção pra si, né? Então ele tem aquele visual, e se fosse alguém que tivesse focado um pouco mais na história, 2 horas e meia de filme, não é tão cansativo, mas não precisava 2 horas e meia. Acho que ali 1 hora e 50 você conseguia amarrar as pontas soltas, né? E você estava falando também, eu também acho que é o grande ponto o Eisenberg do filme, mas o Ben Affleck também tá bem, né? Havia um medo, né, de que eu fiz um texto na época do Oscar que ele ganhou, e eu assim, um texto contando a história do Ben Affleck, e quando falaram assim, olha, ele vai ser o Batman, eu falei, meu Deus. Não, eu também pensei, eu digo, por que essa decisão, exatamente. Tinha acabado de sair do ar, o vencedor do Oscar. Não, e já tinha todo o trauma do Demolidor e tudo, então voltar para esse mundo dos quadrinhos, mas realmente acho que calou a boca de todo mundo, né? Um excelente Batman, melhor até do que Batman, ele é um ótimo Bruce Wayne, entendeu? O Bruce Wayne aparece muito no filme, e em determinado momento a gente estava falando também que o filme é muito mais do Batman do que do Superman, e acho que os melhores momentos do filme é quando o Batman e o Bruce Wayne estão em foco. Então o Ben Affleck traz realmente um carisma, um tormento interno ali, é um Batman mais velho, como a gente não viu antes, então isso já é um diferencial que ele tem em relação a vários outros atores que interpretaram o personagem, e você acompanha boa parte do filme através da perspectiva do Ben Affleck e do Batman, né? E eu acho que isso é uma coisa realmente muito legal. Um ar obscuro, pesado, né? Eu acho bem interessante, assim, não acho que não bate o Christian Bale, principalmente pela qualidade do Não, exatamente, não, isso não bate, ele mas tá bem. Com certeza. Eu só queria abordar mais uma coisinha rápida, que é a questão do trailer. Eu acho que os trailers, extremamente, assim, todo dia tinha trailer do Batman, estragou muito dos momentos fortes do filme. Né? O primeiro, principalmente, assim, se você vê o primeiro trailer que foi lançado do Batman vs Superman, ele já entrega basicamente todos os 3 atos do filme, entendeu? Incluindo as revelações de outros super-heróis, incluindo um vilão que aparece no final. Não causa impacto, né? Porque, tira a surpresa, tira o momento. A hora que a Mulher Maravilha aparece, eu não tô aqui contando nenhum spoiler, porque já porque o trailer já mostra. Você já sabe como ela aparece. Imagina se aquilo acontece assim do nada. Isso. É uma pena. E eu acho que o Capitão América, o Guerra Civil, também tá indo pelo mesmo caminho. Com certeza. A principal surpresa, que era o Homem-Aranha, todo mundo já sabe que vai aparecer e já sabe quando vai aparecer. Em que time ele vai aparecer. Exatamente. Também. Então é uma pena. Né? Aí ele pode até mudar, mas primeiramente vai estar com o Homem-Aranha, o Homem de Ferro. Bem, é isso. Advogado de acusação do Batman vs Superman. A gente fica por aqui. Até o próximo videocast do Cine 7. Tchau.